Uma Noite de Crime e A Fronteira, mais um filme da franquia Uma Noite de Crime, e agora acompanha duas famílias tentando sobreviver a uma noite de crimes que vai muito além dessa primeira noite. No caso, uma família é nativa americana, né, do Texas, e a outra é mexicana. Juntas, as duas vão ter que passar a fronteira para o México a fim de voltar a ter alguma segurança e algum resquício de paz. James DeMonaco, criador dessa premissa, que dirigiu e roteirizou os 3 primeiros filmes, dessa vez deixa a direção com o Everardo Gout, ainda pouco conhecido em Hollywood, tendo destaque apenas por 2 séries mais ou menos que ele dirigiu, na verdade um episódio de cada uma, que é o Expresso do Amanhã e Luke Cage, ambas da Netflix, e vocês vão ver mais à frente que essa mudança é bem perceptível frente à proposta que a franquia vinha tendo, né, nos filmes anteriores, os filmes mais recentes. A cinesérie Uma Noite de Crime demonstra um crescimento qualitativo muito grande e também um crescimento do seu escopo, né, a cada novo filme. O primeiro é um filme com boas ideias, bons momentos, só que ainda muito bobo quando tenta sair desse normal. O segundo segue um pouco o primeiro, mas tem um pouco mais de maturidade com relação a cenário, ideias que são abraçadas pelos 2 filmes seguintes, né? Tanto o terceiro, chamado de O Dia da Eleição, quanto o quarto, chamado de A Primeira Noite de Crime. Esses 2 últimos extrapolam bastante a proposta inicial, no bom sentido, obviamente, né? E discutem política, racismo, preconceito e as tensões entre os diferentes, digamos assim, que moram dentro dos Estados Unidos, frente a essa questão da noite de crime, uma noite onde as pessoas podem fazer absolutamente de tudo. Esses 2 são filmes bem firmes, bem organizados, mantém ali o envelope da ação, o envelope do suspense, mas trabalha um bom conteúdo em cima disso. Sendo assim, não tem como esperar algo menor do filme seguinte, né? No caso, já o 5º filme da franquia. Menos ainda de um que se chama The Forever Purge, que é o nome dele em inglês, que traduzido ao pé da letra seria O Expurgo Eterno. Aqui no Brasil, muito mal traduzido para A Fronteira, né? Uma Noite de Crime, A Fronteira. Muito mal traduzido. Esse preâmbulo serve para dizer que assusta quando há amadurecimento num projeto e depois a gente volta a uma certa perda desse aspecto. É evidente que o 5º filme busca bastante tratar a relação do texano, né, do americano, o americano do sul, com os imigrantes mexicanos. Eles são fronteiriços, eles estão pertinho ali. Ele tenta também trabalhar as relações entre os ricos e os pobres, entre patrão e funcionário, e também confrontar o estilo de vida dos locais com o estrangeiro. E quando eu falo tenta é porque nesse verbo aí, é só tenta, assim. Ele vai jogando esses assuntos, mas não consegue colocar o pé na primeira onda desse mar gigante que são esses assuntos. Esse filme agora traz essas situações vez ou outra e gira em torno de um grupo que está tentando sair de um canto e chegar em outro canto. E isso, para esse filme, é mais importante, o caminho desse grupo. Ou seja, mais parece as 2 primeiras incursões dessa cinesérie do que as 2 anteriores, né? As 2 mais recentes. Do meu ponto de vista, que observava um avanço qualitativo, eu enxergo nessa nova abordagem um retrocesso qualitativo. Em uma dada cena, tem um mexicano e um americano, eles estão conversando, né? E aí o mexicano pergunta: cara, você não vai com a minha cara, sabe? Você tem preconceito contra imigrantes? E então o americano responde que não, que ele não tem preconceito, mas ele acha que cada um deve ficar com os seus. Ou seja, ele, o mexicano, né, do lado de lá, e eu, o americano, do lado de cá. Aí não voltar para esse tema e o roteiro não volta, o que é um problema, deixa essa situação completamente solta. É como se ele tivesse esquecido de amarrar uma ponta que poderia ser o tema central do filme, né? O tempo todo, esses 2 personagens de países diferentes estão ora se ajudando, ora se engalfinhando, digamos assim, né? Ora indo um contra o outro e por aí vai. E aí o roteiro não visita isso e fica por aí mesmo. É como se o lado preconceituoso do americano, e essa frase é preconceituosa, como se essa realmente fosse a posição do próprio roteiro. Aí você diz assim, mas o filme tem essa visão? Não, o filme não tem essa visão porque ele mostra, em termos visuais, que o mexicano ali ajudou o americano e que de alguma forma o americano agora vai precisar dele. A questão é, faz sentido deixar pro visual e não trazer essa síntese pro texto? Sim e não. Sim, se essa fosse a tomada do filme, né? Ou seja, jamais deixar algo explícito como deixou no caso ali do diálogo entre os 2. E não, que é o que acontece aqui, como teve a situação do diálogo, era também para trazer algo parecido em termos textuais. Em resumo, ou deixa tudo no quesito mais subjetivo,
ou vai pro sentido mais objetivo, que é como o filme estava se encaminhando para. Fica mais estranho ainda quando o mexicano parece concordar com a situação. E aí você generaliza a visão de todos os mexicanos para com esse assunto. Mas enfim, passada a parte mais cabeça, digamos assim, eu esbarro na deficiência técnica do filme construir as cenas de tensão. Seja de tensão de ação, seja a tensão vinda do suspense. A ação é em sua maioria simples, a ponto de promover o velho e batido tiroteio dos escondidos. O suspense, coitado, é acometido de vários sustos, porém todos vindos do jump scare. Aquele susto que se utiliza do aumento repentino do som da trilha sonora, né? E também da virada de câmera, muitas vezes sem fazer tanto sentido ali pra cena. Absolutamente todas as tensões criadas a favor do suspense descambam para um jump scare, enfraquecendo qualquer busca do filme em se colocar no nível de suspense dos dois filmes iniciais, os dois primeiros filmes dessa série. O suspense lá era criado por um constante clima de urgência, um clima de perigo, a partir do simples ato de andar na rua, de ir daqui para ali. Isso daí é o que construía a atmosfera, a boa atmosfera, uma atmosfera super envolvente dos filmes anteriores, somente dos dois primeiros, quando, de novo, repito, esse era o foco principal. Aqui essa atmosfera pouco é criada e desse pouco que é criada é destruída pelas tentativas fajutas de fazer o susto pelo susto. Um susto que às vezes nem cabia na cena, na verdade às vezes não, na maioria das vezes sequer cabia na cena. E aí, sem conseguir ser o que um dia já foi, e menos ainda ser o que a série estava se encaminhando para ser, a única coisa interessante de Uma Noite de Crime à Fronteira é a percepção de que ainda existem muitas ideias interessantes para tratar sobre esse assunto, A pauta ela não se esgota, essa ideia do expurgo eterno abre demais a abrangência para futuros roteiristas e o criador, o James DeMonaco, trabalharem cada vez mais o cenário ali que eles estão construindo aos poucos. Ele deixa perguntas interessantes para saber o que aconteceu naquele mesmo momento em outro canto, ou seja, como que foi em outra parte dos Estados Unidos, em Nova York, no centro dos Estados Unidos, mais ao norte, perto do Canadá, Enfim, não fosse isso, o quinto filme da franquia, Uma Noite de Crime, seria um desastre completo, retumbante. Mas ainda assim, se comparado com seus filmes anteriores, é muito pouco com o que vinha fazendo, Ele não tem como ser visto como um filme isolado, porque ele depende, tanto que ele nem explica a questão do expurgo, então ele depende dos seus antecessores. Como ele busca a comparação, como ele pede para ser comparado, ele fica realmente, coitado, bem abaixo do que a série vinha apresentando. É uma boa pedida para você que já acompanha a franquia, mas é provavelmente o mais fraco de todos. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.